Friedrich Nietzsche escreveu em um de seus cadernos mais enigmáticos, jamais publicados em vida: o primeiro homem não foi livre, foi devedor. Antes de existirem leis e deuses escritos, já existia uma culpa que não provinha do erro, mas da própria existência. O que Nietzsche pressentia nesses fragmentos ocultos não era uma metáfora filosófica, mas um aviso histórico. A liberdade humana não foi arrebatada pela força, mas hipotecada por uma dívida invisível que nasceu até mesmo antes do dinheiro. O sol ardia sobre as planícies da Mesopotâmia, quando o primeiro registro de dívida foi gravado em uma tábua de argila. Não falava de moedas, nem de riquezas materiais. Falava da alma. Os templos, centros religiosos e econômicos ao mesmo tempo, não ofereciam salvação espiritual, mas crédito divino. Cada ser humano nascia devedor dos deuses, obrigado a devolver com trabalho, obediência e sacrifício aquilo que nunca pediu, a própria vida. Naquela sociedade primordial, o trabalho não era uma escolha, era um ato de expiação. O homem não trabalhava para sobreviver, mas para pagar sua existência. E assim, com um simples registro de argila, nasceu a primeira forma de escravidão que não precisava de correntes físicas, a escravidão do dever. Os sacerdotes mesopotâmicos diziam que o homem devia retornar ao cosmos aquilo que havia recebido, e esse retorno era medido em trabalho. Cada jornada representava uma porção de dívida paga, um dia a menos sob a culpa espiritual. Mas a dívida nunca se extinguia, sempre havia um novo tributo, um novo serviço, uma nova oferenda. O trabalho tornou-se liturgia, o rendimento, sacrifício sagrado. O mais aterrorizante não era a opressão, mas que o escravo acreditava servir voluntariamente a uma ordem superior. O historiador e antropólogo David Graeber afirmava que as primeiras unidades de valor não serviam para o comércio, mas para medir obrigações morais. Assim, o homem mesopotâmico não trocava, mas obedecia, não buscava enriquecer-se, mas libertar-se de uma culpa perpétua. Naquele instante fundacional, nasceu a equação mais perigosa da história: trabalho, redenção. Nietzsche entenderia milênios depois. O ser humano é o único animal que sente culpa pelo simples fato de existir. Mas a pergunta que atormentaria filósofos durante séculos emergia silenciosa entre as sombras do templo: quem impôs essa culpa? Deus? Ou o poder humano que falava em seu nome? Com o passar dos séculos, essa dívida espiritual transformar-se-ia em dívida econômica. O que um dia foi tributo aos deuses tornou-se tributo aos reis, depois aos banqueiros e, finalmente, ao sistema financeiro global. Mas o princípio jamais mudou. O ser humano sempre está devendo algo. E enquanto dever, obedecerá. Este não é o início do dinheiro. Este é o início da domesticação da alma. Porque a dívida não nasceu para financiar, nasceu para subjugar. E desde o primeiro templo até o banco moderno, uma mesma mensagem tem ressoado no coração do homem: não és livre, és devedor. As antigas civilizações não construíram templos apenas para adorar seus deuses, construíram-nos para administrar a energia humana. Nas cidades-estados sumérias e babilônicas, cada tijolo, cada canal, cada estátua colossal era uma declaração do novo poder que emergia, não o poder da espada, mas o poder do cálculo. Os sacerdotes não eram apenas guias espirituais, eram os primeiros contadores da história. Em suas mãos estava o instrumento mais sofisticado jamais inventado: a tábua, onde se inscrevia quanto cada pessoa trabalhava, que oferendas devia entregar e quanta dívida espiritual acumulava. Foi o nascimento do ser humano quantificado. O trabalho deixou de ser uma expressão de sobrevivência para tornar-se uma unidade de medida. O operário deixou de existir como pessoa e passou a existir como cifra. A partir desse momento, o rendimento não foi um ato voluntário, mas uma obrigação mensurável, verificável e, sobretudo, acumulável. Aí nasceu a ideia mais perigosa de todas: o rendimento como identidade. Os antigos mitos contavam que os deuses criaram o homem de argila para que o servisse, mas o que as tábuas revelam é ainda mais perturbador. Os deuses queriam dados. Cada jornada de trabalho era registrada como parte do equilíbrio cósmico. Se uma pessoa não cumprisse sua cota, o universo se alterava.
Não era apenas uma falta, era um crime espiritual. Assim, o trabalho tornou-se uma forma de existência obrigatória. Não se trabalhava para viver, vivia-se para trabalhar. E essa lógica, nascida nos templos mesopotâmicos, expandiu-se como um vírus cultural por todo o mundo antigo. O Egito, com suas pirâmides, não foi uma civilização de escravos acorrentados, como nos contaram os livros escolares, mas uma civilização de homens que acreditavam trabalhar para sustentar a ordem do universo. O faraó não dominava com força, mas com argumento. Se não trabalhares, o caos retorna. Aqui surge uma virada filosófica crucial. O ser humano não foi obrigado a produzir, foi convencido de que devia fazê-lo para merecer existir. Essa ideia, formulada há 5.000 anos, é a mesma que hoje se disfarça de motivação pessoal, produtividade, superação e sucesso. Karl Marx explicaria séculos depois, em seus manuscritos mais profundos. O trabalhador encontra-se alienado não porque o obrigam, mas porque acredita que seu valor provém do próprio trabalho. Assim, torna-se escravo de uma ilusão que ele mesmo alimenta. O que começou como inscrição em argila, terminará sendo seu histórico de crédito, seu currículo, suas métricas de rendimento nas redes sociais e sua produtividade medida por algoritmos. O Império Romano não dominou o mundo com espadas, fez-o com uma ideia mais poderosa que qualquer legião. Em Roma, o trabalho deixou de estar ligado aos deuses para tornar-se um dever para com a ordem civil, para com a lei, para com a grandeza do próprio império. Não se trabalhava por devoção espiritual, mas por medo de cair na categoria mais temida, a do inútil social. Nas ruas de Roma, o cidadão livre não era aquele que podia fazer o que quisesse, mas aquele que demonstrava continuamente que era útil para a cidade, para o Senado, para o ideal de Roma eterna. A liberdade não era ausência de correntes, mas cumprimento do dever. A pessoa que não trabalhava era considerada uma ameaça, não por sua ociosidade, mas pelo que representava, a ruptura da ordem que mantinha viva a máquina imperial. Roma aperfeiçoou a arte do rendimento. Não obrigava os cidadãos a trabalhar com chicotes, mas com promessas. Promessas de honra, cidadania, dignidade, acesso ao fórum, respeito público. O trabalho tornou-se uma escada invisível para ascender dentro da ordem social. Já não era apenas uma atividade de subsistência, era um mecanismo de reputação. As pessoas começaram a medir seu valor em função do que aportavam ao corpo do império. E se alguém não aportasse o suficiente, tornava-se um parasita. Foi aí que nasceu a figura do produtor, como ideal de virtude, e do improdutivo como figura moralmente indesejável. Mas o mais decisivo ocorreu quando Roma adotou o cristianismo. O que antes era um dever cívico transformou-se em dever espiritual. O trabalho tornou-se penitência. O homem já não trabalhava para ser útil à cidade, mas para limpar a culpa de sua própria natureza. Os monges, nos primeiros mosteiros do século IV, afirmavam que o ócio era a oficina do demônio. Não se tratava apenas de ganhar o pão, mas de ganhar o direito à salvação. A doutrina mudou o coração do trabalho. Agora, trabalhar não era apenas útil, era moralmente obrigatório. Quem não trabalhasse, pecava. Foi nesse momento que se consolidou a ideia mais perigosa da história. O ser humano deve sofrer para ser digno de existir. Cada jornada de fadiga não era vista como exploração, mas como sacrifício sagrado. A pobreza começou a ser vista não como uma injustiça, mas como consequência do pecado ou da falta de esforço. O sofrimento tornou-se uma espécie de moeda espiritual. Assim, sem que ninguém notasse, o trabalho deixou de estar conectado ao valor intrínseco da vida e passou a estar ligado ao mérito. E o mérito passou a ser definido por quanto se estava disposto a render, obedecer e aceitar a carga do sacrifício imposto pelas instituições. Roma havia criado um império de corpos, a Igreja criou um império de almas. Sob sua influência, o trabalho já não foi apenas uma atividade, mas uma identidade moral. Passou-se a considerar que quem sofria trabalhando aproximava-se mais de Cristo, enquanto quem descansava afastava-se do caminho divino. Esse pensamento, profundamente enraizado na cultura ocidental, sobreviveu até mesmo à queda do Império Romano. Nos campos da Europa, durante a Idade Média, milhões de camponeses não precisavam de soldados vigiando-os. Vigiavam a si mesmos,
temendo que, se não trabalhassem o suficiente, estariam desonrando a Deus e condenando sua alma. Max Weber explicaria séculos mais tarde que essa mentalidade criou o espírito do capitalismo, a ideia de que o trabalho constante, a poupança, a disciplina e o rendimento eram sinais de eleição divina. A pobreza não era vista como resultado de estruturas injustas, mas como prova de preguiça espiritual. Assim nasceu a armadilha mais perigosa. O homem deixou de rebelar-se contra sua exploração, porque acreditava que sua exploração era a vontade de Deus. Nessa nova ordem, o descanso tornou-se suspeita. O prazer, culpa. A contemplação, fraqueza. O ser humano já não era escravo de um senhor visível, mas de uma voz interior que o acusava de não fazer o suficiente. O que começou nos templos antigos como dívida com os deuses agora transformava-se em dívida com a própria consciência. A escravidão interiorizou-se. O chicote desapareceu. Mas o trabalho continuou, mais implacável do que nunca. Hoje, embora já não haja imperadores nem sacerdotes ditando as jornadas, essa mentalidade permanece viva toda vez que alguém sente culpa por descansar, vergonha por não ser produtivo ou ansiedade por não estar fazendo o suficiente. O que Roma e a Igreja instituíram não foi um sistema econômico, foi um sistema emocional. Uma arquitetura invisível projetada para que o indivíduo torne-se seu próprio carcereiro. Uma prisão onde as paredes não são de pedra, mas de dever. E onde a redenção nunca chega porque sempre há mais rendimento a oferecer. O amanhecer da Revolução Industrial não começou com máquinas, mas com uma transformação muito mais profunda, a transformação do tempo humano em mercadoria. Antes das fábricas, o camponês ainda possuía um ritmo natural. Trabalhava conforme a luz do sol, as estações, as colheitas, o tempo pertencia à terra. Mas quando apareceram as máquinas a vapor, os relógios começaram a substituir o sol como autoridade do trabalho. Já não se trabalhava enquanto houvesse luz, trabalhava-se enquanto houvesse rendimento. Foi o nascimento do ser humano cronometrado. As fábricas na Inglaterra não foram apenas edifícios, foram laboratórios sociais, onde se experimentava com a alma humana. Os operários não eram contratados por sua habilidade, mas por seu tempo. O tempo tornou-se a nova unidade de valor. Cada minuto tinha um preço, e cada corpo devia ajustar-se a esse preço. As sirenes das fábricas marcaram o início de uma nova liturgia, uma liturgia mecânica que substituía as orações pelos horários. O homem já não servia a deuses invisíveis, servia a máquinas invisíveis. E o mais impactante, essas máquinas não tinham rosto, não tinham moral, não prometiam salvação, apenas exigiam eficiência. O filósofo Karl Marx observou que, nessa nova ordem, o trabalhador já não se pertencia a si mesmo. Sua força vital era absorvida pela máquina, que a convertia em capital. Mas o que Marx não chegou a ver plenamente é que essa transformação não afetou apenas a economia, mas a identidade. O trabalhador já não se apresentava como pessoa, mas como mão de obra. A humanidade foi reduzida à sua capacidade de produzir. Aqueles que não se adaptavam ao ritmo das máquinas eram expulsos para a pobreza, declarados inúteis para a nova ordem. Foi o início do extermínio silencioso do ser não produtivo. Michel Foucault explicaria mais tarde que a fábrica não era diferente da prisão ou do hospital. Todos eram espaços onde o corpo era vigiado, corrigido e otimizado. A fábrica não apenas explorava o tempo, disciplinava-o. Ensinava-se aos operários a caminhar ao ritmo do sino, a comer rápido, a não falar, a mover-se como peças de uma grande máquina social. O corpo tornou-se extensão da máquina e a mente, instrumento de obediência voluntária. A Revolução Industrial também trouxe algo ainda mais sinistro: a ideia do progresso infinito. Até então, a humanidade havia entendido que a vida tinha ciclos. Agora instaurou-se a noção de que cada ano devia produzir mais que o anterior, que o crescimento não era um evento, mas um mandato. A máquina não parava, e se a máquina não parava, o trabalhador tampouco podia fazê-lo. Nascera o conceito moderno de produtividade. Não como uma possibilidade, mas como um dever moral. A inatividade já não era pecado religioso, mas pecado econômico. Foi durante esse período que o descanso tornou-se uma anomalia. O ócio foi patologizado. Os primeiros psiquiatras industriais,
Afirmavam que a preguiça era uma forma de doença mental. Criaram-se manuais para detectar trabalhadores não suficientemente motivados. O capitalismo entendeu que a escravidão mais rentável não era a imposta pela força, mas a autoimposta pelo desejo de melhorar. O ideal do homem trabalhador deixou de ser um elogio e tornou-se uma condenação disfarçada de virtude. Friedrich Nietzsche, observando a distância de sua época, escreveu com amargura que o homem moderno havia deixado de ser um criador para tornar-se uma engrenagem que gira sem propósito. O homem já não trabalha para viver, vive para trabalhar, advertiu. Mas o verdadeiramente trágico, segundo Nietzsche, não era o trabalho em si, mas que o homem havia chegado a amar suas correntes porque elas lhe faziam sentir que sua existência tinha valor. Essa é a essência da nova escravidão. Não és acorrentado pelo Senhor, és acorrentado por teu próprio desejo de ser alguém em um sistema que só reconhece como valiosos aqueles que rendem. As fábricas não apenas produziram bens, produziram uma nova forma de ser humano, o trabalhador-objeto. Um ser cuja vida inteira é medida em função do quanto pode produzir para outros. Um ser que, mesmo dormindo, descansando ou sonhando, continua sentindo a presença da máquina como uma voz que o chama. Essa voz não grita, sussurra e diz: "Não fizeste o suficiente." Foi assim que começou o capítulo mais sombrio da humanidade. O capítulo em que o homem deixou de pertencer à sua alma para pertencer ao seu rendimento. O salário apareceu como um símbolo de liberdade, mas foi na realidade a invenção mais sofisticada de controle. Antes dele, a escravidão era visível. Um senhor ordenava e um servo obedecia. Mas com o nascimento do salário, a corrente mudou de material. Já não era de ferro, era de necessidade. O trabalhador convenceu-se de que era livre, porque ninguém o obrigava a servir a um senhor específico, sem compreender que todos os caminhos o levavam inevitavelmente ao mesmo destino. Trabalhar para sobreviver em um sistema onde cada respiração tem um custo. O salário não comprava liberdade, comprava obediência. E fazia-o de forma sutil, quase elegante. Permitia ao trabalhador acreditar que escolhia, quando na realidade apenas selecionava entre diferentes formas de servidão. O camponês que migrava para a cidade deixava para trás os chicotes dos senhores feudais, mas encontrava um senhor mais abstrato, o mercado. Já não obedecia ao senhor do castelo, mas aos ritmos impiedosos da oferta e da demanda. A exploração já não se justificava pelo nascimento, mas pelo contrato. O contrato salarial foi apresentado como um pacto entre iguais, quando na verdade era um pacto entre desespero e poder. Max Weber observou que o salário tornou-se a manifestação de uma ética, a ética do rendimento. O trabalhador internalizou a ideia de que seu valor como ser humano media-se em função de sua renda. Não era suficiente trabalhar, havia que demonstrar sucesso econômico, ascensão, crescimento. Assim nasceu o mito da mobilidade social, a crença de que, com esforço e sacrifício, qualquer um podia ascender. Mas essa ideia não libertou ninguém, apenas transformou o sacrifício em virtude. O homem deixou de odiar a exploração, porque agora a exploração prometia recompensa se ele perseverasse o suficiente. Foi o nascimento do trabalhador que se autoexplora, convencido de que cada gota de suor o aproxima do paraíso do sucesso. O mais perverso do salário não foi seu mecanismo econômico, mas seu impacto psicológico. Transformou o tempo em valor de mercado. Cada hora tornou-se mercadoria. A vida inteira converteu-se em inventário. O tempo livre deixou de existir como direito e tornou-se luxo. Nas fábricas do século XIX, o trabalhador sabia que, se não cumprisse suas horas exatas, não sobreviveria. O salário impôs uma chantagem invisível. Ou rendes ou desapareces. A suposta liberdade do trabalhador assalariado era tão fictícia quanto a liberdade do peixe dentro de um aquário decorado. Byung-Chul Han, em sua análise da sociedade do rendimento, explica que o salário não é simplesmente uma remuneração, mas um espelho. Obriga o indivíduo a comparar-se permanentemente com os outros, a medir seu sucesso em relação ao sucesso alheio. O salário introduziu uma competição silenciosa, um campo de batalha invisível onde cada trabalhador luta contra todos os demais, embora nunca o tenha decidido. O indivíduo já não trabalhava apenas para sobreviver, mas para demonstrar que merecia existir.
A vida transformou-se em currículo. Karl Marx denunciou que o salário não paga o trabalho. Compra o silêncio. Compra a aceitação do sistema. O operário deixa de questionar por que existe a fábrica e concentra-se unicamente em como melhorar sua posição dentro dela. O salário desvia a atenção da estrutura para o indivíduo. Se és pobre, não é porque o sistema foi projetado assim, mas porque não trabalhaste o suficiente. Assim, o salário tornou-se uma ferramenta de culpabilização em massa. O trabalhador moderno não é acorrentado fisicamente, é acorrentado emocionalmente. Sente-se livre porque assina um contrato, porque recebe no fim do mês porque pode renunciar se quiser. Mas a renúncia não o liberta, apenas o obriga a buscar outro senhor. O salário não aboliu a escravidão, tornou-a voluntária, disfarçou-a de mérito, e desse modo, o sistema assegurou algo que nenhum império anterior havia conseguido. Milhões de pessoas que se exploram a si mesmas, que vigiam seu próprio rendimento, que sentem culpa por descansar, que se comparam, que competem, que nunca param e que, além disso, agradecem pela oportunidade de fazê-lo. Assim nasceu a ilusão mais poderosa da modernidade. Acreditar que trabalhar por um salário é símbolo de dignidade, quando na realidade é a prova de que o ser humano entregou seu tempo, e com ele sua vida, a um mecanismo que jamais parará. Porque não foi criado para libertar o homem, mas para consumi-lo. O verdadeiro domínio do sistema não começou quando o homem foi obrigado a trabalhar, mas quando foi convencido de que não trabalhar era vergonhoso. No coração da Revolução Industrial e posteriormente durante a ascensão do capitalismo moderno, produziu-se uma mutação silenciosa. O trabalho deixou de ser apenas uma atividade econômica e tornou-se o centro da identidade humana. Já não era suficiente produzir. Havia que sentir culpa ao não fazê-lo. Essa culpa transformou-se na ferramenta mais eficiente de controle jamais criada. Uma ferramenta que não precisa de capatazes, nem de leis, nem de exércitos, porque habita dentro do próprio indivíduo. O trabalhador moderno não se levanta por medo ao castigo externo. Levanta-se por medo à sua própria voz interior. A ansiedade tornou-se alarme. O rendimento, obsessão. Cada dia, milhões de pessoas abrem os olhos com uma angústia silenciosa. A sensação de estarem atrasadas, de deverem algo, de não terem feito o suficiente para justificar sua própria existência. Essa emoção coletiva não é casualidade. Foi projetada. Instaurou-se gradualmente por meio de discursos religiosos, filosóficos, políticos e empresariais que repetiram a mesma ideia disfarçada de virtude. O valor do indivíduo mede-se pelo que produz. Max Weber o advertiu ao analisar a ética protestante. A salvação já não se buscava mediante a fé, mas mediante o rendimento. Se trabalhavas muito, eras escolhido por Deus. Se descansavas, eras suspeito. Essa mentalidade secularizou-se com o tempo, mas não desapareceu, simplesmente mudou de vestimenta. Hoje não se fala de salvação divina, mas de sucesso pessoal, superação constante, mentalidade vencedora. São os mesmos dogmas com estética diferente. O que antes se chamava pecado, hoje se chama mediocridade. A culpa laboral não é um efeito colateral do capitalismo, é seu motor. É o mecanismo mediante o qual o trabalhador torna-se seu próprio supervisor. O ser humano autoacusa-se, autocastiga-se, exige-se mais do que qualquer patrão ousaria exigir. Como explicou Michel Foucault, as sociedades disciplinares do passado foram substituídas por sociedades de controle interiorizado. Já não nos vigia um guarda, vigia-nos nossa própria consciência programada. O panóptico moderno não é uma torre de vigilância, é o pensamento de insuficiência que se instala no cérebro desde a infância. Byung-Chul Han aprofunda esse fenômeno ao falar da sociedade do cansaço. Uma sociedade onde o indivíduo não é dominado pela proibição, mas pelo excesso de possibilidade. Não lhe dizem deves, mas podes. A liberdade de fazer transforma-se em obrigação de ser mais. O trabalhador não sente que alguém o oprime, sente que deve superar-se constantemente. Não trabalha por medo a um chefe, mas por medo a si mesmo. A culpa é o chicote, e a ansiedade, o tambor que marca o ritmo. Nesse novo regime emocional, o descanso já não é descanso. Se uma pessoa tenta parar, imediatamente aparece uma voz interior. Estás perdendo tempo. Estás ficando para trás.
Há outros avançando enquanto tu paras. Essa voz alimenta-se de métricas, rankings, comparações, redes sociais, indicadores de produtividade, metas trimestrais. Todos são lembretes permanentes de que nunca é suficiente. O que era espiritualidade transformou-se em rendimento. O que era contemplação da alma transformou-se em obsessão com a otimização pessoal. O resultado é uma humanidade exausta, mas incapaz de parar. Uma humanidade que já não precisa de captores externos, porque tornou-se seu próprio carcereiro. Karl Marx falou do trabalhador alienado. Mas o que vemos hoje é ainda mais profundo. O homem já nem sequer sente-se alienado, porque fundiu-se completamente com seu papel produtivo. Quando não produz, sente que deixa de existir. Este é o triunfo supremo do sistema. Transformar o trabalhador em vítima e, ao mesmo tempo, em acusador. Transformar a culpa em combustível e a ansiedade em mecanismo de rendimento. Hoje o mundo não é governado por reis nem ditadores visíveis, mas por um estado emocional global que empurra cada indivíduo a levantar-se todas as manhãs com uma certeza angustiante. Se não render, não valerei. O crédito moderno não nasceu como uma ferramenta para facilitar a vida humana, mas como uma extensão perfeita do mecanismo emocional do qual falamos, a culpa e a ansiedade. Quando o sistema entendeu que o trabalhador já não precisava de correntes físicas, nem de vigilância externa, mas que se autoexplorava por medo de não render, introduziu-se o elemento final para garantir sua obediência perpétua, a dívida pessoal. O banco não ofereceu dinheiro, ofereceu ilusão. Ilusão de liberdade, de ascensão social, de dignidade comprada em parcelas. O trabalhador que já havia sido condicionado a medir seu valor através de sua produtividade agora encontrou uma nova via para demonstrar esse valor, sua capacidade de endividar-se. A dívida deixou de ser símbolo de fracasso e passou a ser símbolo de pertencimento ao sistema. Quem tinha crédito era alguém. O cartão transformou-se em uma forma de identidade social. O acesso à dívida tornou-se sinônimo de cidadania econômica. David Graeber, antropólogo contemporâneo, revelou que as primeiras civilizações não usavam a dívida para financiar projetos, mas para controlar populações inteiras. Mas o que ocorre no sistema moderno é ainda mais sofisticado. Já não se trata apenas de controlar corpos, trata-se de capturar o futuro. A dívida não acorrenta o que és hoje, mas o que ainda não viveste. Obriga-te a trabalhar não apenas para pagar o que já consumiste, mas para pagar o que ainda não existe. Cada parcela é um lembrete de que teu tempo já não te pertence. É propriedade da instituição que te emprestou a vida em troca de teu futuro. A dívida converte a esperança em obrigação. Promete liberdade, mas entrega dependência. Apresenta-se como oportunidade, quando na realidade é armadilha. O trabalhador acredita que o crédito lhe abre portas, sem compreender que cada porta que se abre fecha-se atrás dele, como uma cela invisível. Vive perseguido por datas de vencimento, juros, encargos, relatórios. Um atraso em um pagamento já não é um simples evento financeiro, é uma marca moral. As centrais de risco tornaram-se os novos templos, onde se decide a pureza ou impureza do cidadão moderno. Michel Foucault falou do biopoder, a forma de controle que opera não por meio da força, mas da regulação da vida. O crédito é a máxima expressão do biopoder econômico. Não te mata, mas impede-te de viver. Não te proíbe de mover-te, mas converte cada movimento em uma transação vigiada. Fizeram-nos acreditar que o dinheiro é o que nos dá liberdade, quando na realidade é o que garante que nunca escaparemos da máquina do rendimento. O crédito converte o desejo em dívida, o desejo em ansiedade, a ansiedade em produtividade. Byung-Chul Han explica que o sujeito do século XXI já não é explorado por outro, mas se autoexplora em nome de suas próprias dívidas. Trabalha mais horas, aceita trabalhos adicionais, renuncia à saúde e aos sonhos, não porque alguém o obrigue, mas porque deve pagar. A dívida o converte em escravo emocional, mantém-no em estado de alerta permanente, temeroso de falhar, incapaz de parar. A dívida é uma prisão que se alimenta da esperança. O devedor nunca perde a ilusão de que, trabalhando o suficiente, será livre. Mas essa liberdade jamais chega, porque o sistema sempre encontrará uma nova forma de capturar o tempo não vivido.
Os antigos impérios precisavam de exércitos para conquistar territórios. O Império Moderno só precisa conceder cartões de crédito, empréstimos educacionais e hipotecas. A conquista já não se faz sobre terras, mas sobre futuros pessoais. O escravo antigo trabalhava para seu senhor até morrer. O escravo moderno trabalha para pagar juros que nunca se extinguem. Cada geração herda não a riqueza de seus pais, mas suas dívidas. A liberdade já não morre na escravidão visível, morre na promessa do crédito. Assim consolidou-se o novo ciclo de dominação. Ansiedade, ouro rendimento, ouro crédito, ouro dívida, ouro mais ansiedade. Um ciclo perfeito que converte cada ser humano em uma máquina que produz para pagar e paga para continuar produzindo. Um ciclo do qual ninguém escapa, a menos que desperte. Desde o primeiro dia de escola, a criança não entra em um lugar de conhecimento, mas em uma linha de produção. Não a recebe um mentor, mas um sistema calibrado para moldar sua mente a um objetivo específico, convertê-la em um futuro trabalhador endividado, obediente e psicologicamente moldado para aceitar o rendimento como única forma de existir. A educação moderna não foi criada para despertar o potencial humano, mas para alinhá-lo às exigências do mercado. Cada carteira é um simulador de fábrica, cada sinal sonoro, um prenúncio das sirenes industriais, cada prova, um ensaio geral da avaliação eterna do sistema. Os impérios do passado submetiam seus súditos mediante a força. As democracias modernas fazem-no mediante a pedagogia. A sala de aula substituiu a cela, o uniforme substituiu as correntes, o boletim substituiu o chicote. A criança é introduzida a uma lógica implacável. Seu valor não reside em sua curiosidade, nem em sua alma, nem em sua capacidade de imaginar, mas em sua habilidade de memorizar, obedecer, cumprir prazos e produzir resultados quantificáveis. A única forma de ser reconhecida é através do rendimento mensurável. Assim, o sistema escolar introduz a ansiedade do desempenho antes que o indivíduo entenda sequer quem é. Ivan Illich, um dos filósofos mais censurados quando criticou o sistema educacional, afirmou que a escola não educa, mas certifica a obediência. Não ensina a pensar, mas a aceitar hierarquias. Não premia o sábio, mas o dócil. A lição mais importante que a criança aprende não está no currículo oficial, mas no currículo oculto, a separação entre quem obedece e é recompensado, e quem questiona e é castigado. O ato de perguntar muda de significado. Já não se pergunta para entender, mas para obter pontos. Não se responde para expressar um pensamento, mas para agradar a instituição. Karl Marx denunciou que o trabalhador torna-se alheio à sua própria essência quando já não controla o produto de seu trabalho. A escola leva essa alienação à raiz da pessoa, separa-a de sua própria mente. A criança já não pensa para viver, mas vive para pensar conforme outros ordenam. Sua imaginação é domesticada, seu espírito crítico, sufocado. Ensina-se-lhe história não para questionar o poder, mas para venerá-lo. Ensina-se-lhe economia não para compreender o sistema, mas para aceitar que o sistema é inevitável. Ensina-se-lhe a calcular juros, mas não a perguntar quem criou a dívida. Ensina-se-lhe o valor do dinheiro, mas não o valor da vida. A escola foi projetada para converter a curiosidade em ansiedade. A criança introduz-se à competição desde idades precoces. Sê o melhor, supera os demais. Se não te esforçares, fracassarás. O que parece motivação é, na realidade, programação psicológica. A criança internaliza a ideia de que existe uma dívida permanente com o futuro, que sua identidade está hipotecada a seu desempenho acadêmico, que seu valor cidadão será medido por suas notas, diplomas, certificados. A escola não lhe ensina a viver. Ensina-lhe a preparar-se para uma vida que estará sempre por começar, nunca por ser vivida. Quando finalmente se forma, acredita que ascendeu na escala social, quando na realidade foi conduzida ao próximo nível da armadilha, a universidade endividante, o crédito estudantil, a ilusão de prestígio associada a um diploma que, longe de libertá-la, a ata a décadas de pagamentos e juros. A educação não forma seres livres, fabrica devedores altamente qualificados. Produz indivíduos que se autodefinem pelo trabalho, que temem o fracasso, que veneram o sucesso alheio e que jamais se rebelam, porque foram treinados para competir entre si,
não para questionar o sistema que os enfrenta. Assim, a educação moderna completa o ciclo de escravidão emocional e financeira. A criança entra livre de toda a dívida e sai tendo contraído a mais perigosa de todas, a dívida existencial. Sai acreditando que deve algo ao mundo, aos pais, ao mercado, à história, a si mesma. E a partir desse momento, já não lutará por viver, lutará por estar à altura de uma expectativa que não escolheu. Esse é o triunfo maior do sistema. Não apenas fabrica trabalhadores, fabrica almas que sentem culpa por não render o suficiente. O trabalhador moderno não apenas produz, também consome. E nessa dupla condição encontra-se aprisionado. O que o sistema lhe arrebata através do trabalho, devolve-lhe através do desejo. O consumo não nasceu para satisfazer necessidades humanas, mas para fabricar necessidades novas que jamais possam ser totalmente satisfeitas. Nesse novo ciclo, o indivíduo já não trabalha para viver, trabalha para comprar sua identidade. Compra aparência, status, pertencimento, reconhecimento, pequenas doses de felicidade sintetizada. O consumo é a droga emocional que calma, momentaneamente, a angústia que o próprio sistema produz. A promessa de liberdade que se vendia com o salário reconfigura-se em uma promessa de felicidade. És livre porque podes escolher o que comprar. Mas essa liberdade é uma ilusão cuidadosamente projetada. As opções estão curadas, os desejos são projetados, os sonhos são dirigidos. A publicidade não vende produtos, vende identidades aspiracionais. Não diz compre isto para usá-lo, mas compre isto para ser alguém. O trabalhador, exausto e emocionalmente fraturado pelo rendimento, busca no consumo uma forma de curar-se. Mas cada compra lembra-lhe que ainda não é suficiente, que ainda há algo mais que deve obter para completar-se. Assim, o consumo torna-se motor e anestesia ao mesmo tempo, impulsiona o rendimento e o acalma, fere-o e consola-o. Guy Debord, em A Sociedade do Espetáculo, explica que a vida real foi substituída por uma representação perpétua. Já não vivemos os fatos, consumimos imagens desses fatos. O sucesso não é algo que se alcança, mas algo que se mostra. A experiência deixa de ser íntima e passa a ser pública, mensurável por likes, visualizações, reações. O indivíduo consome não apenas objetos, mas percepções. Compra um estilo de vida digital para ocultar o vazio de sua vida real. O consumo já não atua sobre o corpo, mas sobre a mente. A indústria do entretenimento, cinema, redes sociais, música, séries, videogames, não foi projetada apenas para distrair, mas para moldar desejos. Ensina o que devemos ansiar, o que devemos evitar, o que devemos invejar. Assim, o consumo não apenas controla a economia, mas a imaginação. Quem controla o que desejas, controla o que fazes. E se o consumo te promete uma felicidade sempre futura, o rendimento torna-se dever eterno. Trabalhas para alcançar um objetivo emocional que se afasta cada vez que tentas tocá-lo. O golpe final chegou com a digitalização do consumo. As redes sociais converteram o desejo em uma experiência contínua de comparação. Já não consomes produtos, consomes vidas alheias. Vês como outros vivem, viajam, triunfam, riem, aparentam plenitude, e nesse momento, já não desejas o objeto, desejas ser o outro. O consumo torna-se uma forma de autoexílio. Cada compra é uma tentativa fracassada de alcançar uma identidade idealizada. O sistema conseguiu que o trabalhador não apenas se sentisse devedor do banco, mas devedor de si mesmo. Sempre lhe falta algo, sempre chega tarde, sempre há um vazio a preencher. Assim, o consumo não é o fim do trabalho, mas seu combustível emocional. Mantém viva a ilusão, prolonga a escravidão, alimenta a máquina do rendimento. E o mais devastador é que o indivíduo acredita que está escolhendo livremente o que deseja, quando na realidade apenas escolhe entre diferentes versões da mesma prisão. O século XXI coroou uma nova figura como herói da liberdade moderna, o empreendedor. Apresentou-o como aquele que rompe correntes, que não tem chefes, que constrói seu próprio destino, que desperta enquanto outros dormem e trabalha enquanto outros descansam. Mas por trás dessa narrativa motivacional, esconde-se uma das armadilhas mais sofisticadas que o sistema criou, a autoexploração elevada à virtude. O empreendedor moderno não é o homem livre que conquista o mercado.
É o indivíduo que entrega cada segundo de sua vida ao rendimento absoluto, convencido de que sua escravidão é sinônimo de grandeza. Se o trabalhador assalariado vende 8 horas de seu dia, o empreendedor vende as 24. Não descansa, não desconecta, não contempla, vive em estado perpétuo de alerta, medindo métricas, escalando operações, otimizando processos, perseguindo capital, buscando financiamento. Não trabalha para sobreviver, mas para ascender. Sem perceber, deixa de ser um ser humano e torna-se um projeto. Um projeto que nunca está terminado, nunca está satisfeito e nunca pode parar, porque sua vida inteira foi convertida em uma aposta permanente. O sistema já não precisa obrigá-lo. Seduz-no. Mostra-lhe biografias de milionários, vídeos de motivação extrema, frases de superação que na realidade são ordens camufladas. Se não construíres teus sonhos, trabalharás para construir os de outro. O sucesso não espera pelos fracos. Dormir é para os perdedores. A disciplina deixa de ser uma ferramenta e torna-se um dogma religioso. O empreendedor não busca liberdade, busca validação. Mede sua vida em rodadas de investimento, em cifras de crescimento, em reconhecimento digital. A produtividade torna-se identidade, e a identidade prisão. O que parecia rebeldia frente ao sistema é na realidade a mais profunda submissão ao dogma do rendimento. O empreendedor não quer escapar do sistema, quer tornar-se um de seus sacerdotes. Friedrich Nietzsche, se vivesse hoje, não veria no empreendedor o super-homem, mas o escravo supremo, aquele que não apenas obedece, mas ama obedecer, aquele que não recebe ordens, mas impõe-as a si mesmo com crueldade quase mística. Não precisa de chicotes nem vigilância, porque tortura-se com seu próprio ideal. Não precisa de um chefe, porque seu ego torna-se o mais tirânico dos senhores. E o mais trágico é que essa autoexploração vende-se como inspiração. Milhões o observam e dizem, quero essa vida, sem ver que essa vida não é vida, é uma competição infinita por um trono que se desvanece no momento em que parece ter sido alcançado. Byung-Chul Han resume isso com precisão. O sujeito de rendimento se explora a si mesmo até o colapso, acreditando que se está realizando. Em sua liberdade aparente, é escravo absoluto. A sociedade do empreendedorismo celebrou o desaparecimento do chefe externo, sem perceber que o que o substituiu foi muito pior, a obrigação interiorizada de ser sempre mais. O empreendedor vive sob uma vigilância invisível. O algoritmo, o mercado, os indicadores de crescimento, o medo de ficar para trás. Sua vida inteira torna-se uma corrida sem meta. E como toda corrida infinita, não conduz ao cume, mas ao esgotamento. Esse modelo impôs-se como aspiração universal. Já não basta ter um emprego, agora todos devem empreender, inovar e escalar. O que antes era considerado ambição, agora é requisito para existir socialmente. Quem não empreende é visto como fracassado, como passivo, como escravo do velho modelo. Mas a verdade oculta é que o empreendedor moderno é o trabalhador definitivo do sistema, aquele que não tem horários, que não tem limites, que jamais descansa e que converte sua alma em capital de risco. Assim, a figura do empreendedor não rompe as correntes da escravidão do rendimento. Aperfeiçoa-as. Não escapa da armadilha. É a armadilha. É o elo final para transformar o ser humano em máquina de produzir, sonhar, endividar-se e comparar-se sem trégua. Já não lhe dizem trabalha para viver, nem sequer vive para trabalhar. Agora lhe dizem converte-te no próprio trabalho. E nesse instante, o indivíduo desaparece. Resta apenas seu rendimento. O corpo, outrora considerado templo da alma, tornou-se a última fábrica do rendimento. Já não basta trabalhar mais horas ou produzir mais resultados. Agora o sistema exige otimizar a própria biologia humana. A carne tornou-se ferramenta, e a mente, um software submetido a atualizações permanentes. Nesse novo paradigma, o corpo não é um lar, nem um mistério, nem um espaço sagrado. É uma máquina que deve ser melhorada, acelerada, dopada, hackeada. O objetivo já não é viver bem, mas render sempre. O descanso já não é parte do ciclo natural da vida, é um obstáculo técnico que deve ser reduzido ou eliminado. Dormir considera-se uma fraqueza, o cansaço um erro, a dor uma falha do sistema. O corpo tem que adaptar-se ao mercado, não o mercado ao corpo.
A indústria farmacêutica e a indústria do rendimento convergiram silenciosamente. O que antes se receitava para curar doenças, agora prescreve-se para aumentar produtividade. Microdoses de estimulantes, suplementos inteligentes, nootrópicos, hormônios bioidênticos, aceleradores metabólicos, terapias de longevidade. O ser humano submete-se a tratamentos não para curar-se, mas para produzir mais. Cada célula torna-se um elo da cadeia produtiva. Já não se vive para experimentar a existência, mas para prolongá-la e explorá-la ao máximo. A medicina deixa de estar a serviço da vida e passa a estar a serviço do rendimento. O corpo é medido, quantificado e escaneado. Relógios inteligentes monitoram o sono. Aplicativos calculam a produtividade. Algoritmos predizem o esgotamento antes que o indivíduo o sinta. O corpo foi reduzido a métricas. O coração já não bate, produz dados. A respiração já não é um ato involuntário, é um KPI. O indivíduo não escuta o que seu corpo sente, mas o que a tela lhe informa. Deixou de habitar sua carne, agora habita um painel de controle biométrico. Michel Foucault advertiu que o poder moderno não reprime a vida, mas a gere. O que presenciamos é o apogeu do biopoder, o domínio do corpo por meio do cuidado obrigatório, o controle da saúde convertido em dever social. Não se promove a saúde por amor à vida, mas por exigência de rendimento. Estar saudável já não é um estado, mas um mandato. O doente não é um paciente, é um problema econômico. Não produz. O cansado não é um ser humano em seu limite, é uma máquina desalinhada. Byung-Chul Han chama isso de sujeito do rendimento total. Aquele que não apenas trabalha, mas produz seu corpo como capital biológico. Corre maratonas, submete-se a dietas extremas, programas de sono polifásico, injeções hormonais. Não por prazer ou saúde verdadeira, mas por competição. A autoexploração penetrou a pele. O sistema já não se contenta com teu tempo ou tua mente. Agora quer tuas glândulas, teu ritmo circadiano, teu material genético. E por trás dessa invasão disfarçada de superação pessoal, esconde-se uma mensagem arrepiante. O corpo não te pertence. Pertence ao mercado, que o considera um ativo. À medicina corporativa, que o considera um cliente perpétuo. Às redes sociais, que o consideram uma vitrine de rendimento físico. Já não te alimentas para nutrir-te, mas para otimizar funções. Já não treinas para sentir-te forte, mas para cumprir metas. A biologia tornou-se economia, e o corpo, um campo de extração energética. Nietzsche previu esse destino quando escreveu: o homem moderno acredita ser livre porque deixou de adorar a Deus, sem saber que começou a adorar seu próprio corpo como uma máquina de poder. Esse culto não liberta, encadeia, não eleva, consome. O corpo, que deveria conectar o ser humano à experiência da existência, agora o desconecta de si mesmo para conectá-lo a um ideal que jamais alcança. O resultado é devastador. Um ser humano que já não pode parar, nem mesmo biologicamente. Que sente culpa ao comer, culpa ao dormir, culpa ao adoecer. Um ser humano que se olha no espelho, não para encontrar-se, mas para avaliar-se. Que tornou-se supervisor de suas próprias células, vigilante de seu próprio sangue, escravo de sua própria carne. O século XXI não marcou simplesmente a era digital, marcou a colonização da mente humana. Se no passado o templo controlava a alma, o império controlava o corpo e a fábrica controlava o tempo, hoje as plataformas digitais controlam a consciência. Já não é necessário que nos imponham leis estritas nem correntes visíveis, basta que o sistema capture nossa atenção. A atenção é o novo território. E cada pensamento humano é matéria-prima para a economia do controle emocional. As redes sociais, os motores de busca, os sistemas de vigilância algorítmica não foram projetados para informar-te, mas para modelar-te. Não são espelhos do mundo, são arquitetos da mente. Cada gesto digital, um like, um scroll, uma busca, é traduzido em dados. Cada dado alimenta um modelo preditivo que tenta responder uma única pergunta: como dirigir teu comportamento sem que notes. O que antes era publicidade agora é engenharia comportamental. O mercado já não observa o humano como consumidor, mas como objeto de design. Não espera tuas decisões,
fabrica-as. O desejo deixa de ser espontâneo para tornar-se produto algorítmico. O que acreditas que pensas é, na realidade, o que o sistema decidiu que era rentável que pensasses. Yuval Noah Harari advertiu que quando os algoritmos conhecerem o ser humano melhor do que ele se conhece a si mesmo, a liberdade deixará de existir sem que ninguém note. Esse momento já chegou. Tuas emoções são rastreadas por sensores. Tua atividade cerebral é decodificada por inteligência artificial. Teus padrões de conduta são comparados com milhões de perfis. Cada interação que realizas alimenta uma mente coletiva artificial, que se alimenta de humanidade para, ironicamente, retirar-lhe sua humanidade. Não se trata mais de controlar o que fazes, mas de fazer-te acreditar que escolheste livremente. Zygmunt Bauman explicou que entramos em uma modernidade líquida, onde nada é sólido, nada é eterno, tudo é fluxo. O sistema transforma essa liquidez em incerteza emocional para manter-nos conectados. Buscamos validação constante porque vivemos em estados emocionais flutuantes criados artificialmente. A dopamina tornou-se o narcótico mais poderoso de controle social. O dispositivo móvel não é uma ferramenta, é um confessionário permanente, onde entregamos voluntariamente nossos medos, desejos, buscas, fantasias. E cada confissão é registrada, vendida, processada, usada para construir nossa próxima realidade emocional personalizada. Foucault falou da sociedade disciplinar, onde o poder estava em instituições visíveis. Mas o que vivemos hoje é uma sociedade de controle transparente. Já não há muro, nem guarda, nem torre de vigilância. Não é preciso. Levamos a torre no bolso. A vigilância já não é percebida como ameaça, mas como comodidade. Permitimos ao sistema ouvir nossas conversas, medir nossas pulsações, ler nossas mensagens, observar nossos gestos, porque nos promete conveniência. A prisão disfarçou-se de assistente pessoal. Byung-Chul Han define isso com exatidão. O inimigo já não é o senhor externo, mas a hiperconexão. O excesso de informação não liberta, paralisa. A superestimulação não desperta, adormece. A liberdade já não desaparece mediante a proibição, mas mediante a saturação. O ruído digital substitui o silêncio interior, onde nascia a consciência. A mente humana já não é um espaço de pensamento, mas um campo de batalha, onde algoritmos e estímulos competem por nossa atenção, como soldados invisíveis. O mais perturbador é que essa colonização mental não é percebida como opressão, mas como entretenimento. Milhões despertam todas as manhãs, e antes de sentirem seu próprio corpo, buscam seu telefone. Antes de pensar, consultam o que devem pensar. Antes de falar, verificam o que é aceito. A mente já não reage à realidade, mas a uma realidade mediada. O verdadeiro deixa de importar. O viral o substitui. O ético se dilui. O humano se fragiliza. Assim, o sistema não destrói o indivíduo pela força, transforma-o em espectador de si mesmo. A mente já não é fonte de liberdade, mas interface de controle. E enquanto continuarmos conectados a uma rede que pensa por nós, a alma permanecerá desconectada de sua própria origem. No passado, os impérios precisavam de exércitos para subjugar territórios. Hoje, os governos do futuro só precisam de dados. O modelo de crédito social, aperfeiçoado no Oriente, não é simplesmente um sistema de pontuação estatal. É a primeira tentativa global de substituir a moral humana por uma moral algorítmica. Sob esse novo regime, o cidadão já não é julgado por suas ações segundo princípios éticos, mas por seu grau de utilidade ao sistema. Cada movimento, cada compra, cada opinião, cada relação, cada segundo de sua vida torna-se informação que determina seu nível de acesso à sociedade. O poder já não castiga o indivíduo encerrando-o em uma cela, mas expulsando-o do tecido social. Não há prisão mais eficaz que a exclusão digital. O crédito social não é um mecanismo futurista. É a culminação lógica do capitalismo de vigilância. Nas cidades inteligentes da China e de outros países em desenvolvimento tecnológico acelerado, milhões de câmeras com reconhecimento facial seguem o rastro de cada pessoa, não para protegê-la, mas para medir sua obediência. Cada rosto é analisado, cada gesto interpretado, cada passo registrado. A rua é um scanner constante, uma máquina de avaliação ininterrupta.
Não é preciso que um policial te detenha. Se tua pontuação baixar, o sistema automaticamente bloqueia teu acesso a transporte, educação, trabalho, saúde. O ar que respiras deixa de ser teu, se teu rosto já não é aceito pela rede que governa a ordem digital. Yuval Noah Harari advertiu que, pela primeira vez na história, os governos têm a capacidade tecnológica de vigiar os cidadãos desde dentro, por meio do fluxo de dados biométricos. O corpo deixa de ser privado, a mente deixa de ser santuário. Os algoritmos não apenas observam o que fazes, mas predizem o que farás. A liberdade deixa de ser um direito e torna-se uma permissão revogável. O comportamento humano é antecipado, corrigido e finalmente programado. Está se criando um mundo onde ninguém será castigado pelo que faz, mas pelo que poderia vir a fazer segundo o diagnóstico de uma inteligência artificial. O crédito social não é uma exceção isolada. É o laboratório do mundo. O Ocidente o observa com horror publicamente, enquanto o adota em silêncio por meio de mecanismos paralelos. Pontuação de crédito, reputação digital, histórico de consumo, algoritmos de confiabilidade, perfis psicométricos. A diferença não é de estrutura, mas de narrativa. No Oriente chama-se harmonia social, no Ocidente segurança e eficiência do mercado. Mas o resultado é o mesmo, a conversão do ser humano em um arquivo dinâmico, avaliado em tempo real, por um sistema que não conhece compaixão, misericórdia nem perdão. Foucault explicou que o poder moderno não se exerce castigando, mas organizando. O crédito social organiza a sociedade em castas invisíveis, onde a pertença já não depende do linhagem, mas do nível de submissão. O cidadão obediente é recompensado com acesso a bens e serviços. O cidadão crítico é lentamente apagado do sistema. O controle não se impõe mediante violência aberta, mas por meio do medo à desconexão. Na antiguidade, o exílio era a pena máxima. Hoje, o exílio digital, a expulsão do sistema de dados, é equivalente à morte civil. Byung-Chul Han assinala que a humanidade entrou em uma época pós-política, onde a dominação não é percebida como dominação, mas como gestão eficiente. O cidadão já não protesta, porque acredita que o sistema sabe mais do que ele. Confia no algoritmo mais do que em sua intuição. Entrega sua liberdade não por obrigação, mas por conveniência. A escravidão já não requer correntes, basta uma interface amável que prometa segurança, comodidade e reputação. O crédito social representa o sonho final do sistema de rendimento. Um mundo onde cada ser humano torne-se um ator vigiado, pontuado, otimizado. Onde a obediência não seja exigida por lei, mas induzida pela necessidade de existir dentro de uma rede que controla tudo. Isso não é o futuro, é o presente disfarçado de progresso. No passado, a espiritualidade foi o refúgio da alma frente à opressão do mundo. Era o lugar onde o indivíduo encontrava a si mesmo, onde a verdade não era imposta, mas revelada interiormente. Contudo, na era do rendimento, até esse último santuário foi colonizado. A espiritualidade já não se vive, se consome. Já não se busca a transcendência, mas o relaxamento. Já não se busca a verdade, mas o bem-estar emocional imediato. A espiritualidade foi reduzida a terapia rápida, respirações guiadas para acalmar a ansiedade que o próprio sistema provoca, afirmações positivas para continuar na roda do rendimento, rituais digitalizados que prometem paz em troca de assinatura mensal e conexão permanente. A alma, que antes era um mistério insondável, foi transformada em uma função do mercado. A meditação tornou-se aplicativo móvel. A busca de propósito, podcast motivacional com anúncios de suplementos. A introspecção, curso online de sucesso espiritual. O ser humano já não olha para dentro, para descobrir sua essência, mas para otimizar seu estado mental e continuar produzindo. O silêncio, que foi caminho para a iluminação, agora vende-se como ferramenta para aumentar a produtividade. Espiritualiza-se o rendimento para torná-lo infinito. Aldous Huxley advertiu que o poder do futuro não consistiria em proibir o espiritual, mas em administrá-lo. Não se censuraria a fé, mas comercializá-la. E quando a fé é comercializada, deixa de ser força libertadora e torna-se instrumento de controle emocional. Hoje, milhões praticam mindfulness não para encontrar o sentido da existência,
mas para suportar melhor a vida que o sistema lhes impõe. A espiritualidade já não liberta do sofrimento, o torna suportável. Não transforma o ser humano, o torna mais eficiente. Byung-Chul Han explica isso com precisão. A espiritualidade contemporânea perdeu sua dimensão transcendental e tornou-se ginástica da alma. Oferece-se como solução personalizada para o estresse, a ansiedade, o esgotamento, mas nunca questiona as causas. Não convida a rebelar-se contra a máquina, mas a adaptar-se a ela com um sorriso. Assim, o indivíduo acredita que está curando sua alma, quando na realidade apenas ajusta sua mente para continuar rendendo. Até a linguagem espiritual foi pervertida. O despertar já não implica confrontar o sistema, mas manifestar riqueza, sucesso, abundância. A lei da atração, despojada de sua dimensão metafísica original, tornou-se justificação do capitalismo emocional. Se não és rico, é porque não o desejaste corretamente. O antigo pensamento religioso que culpava o pecador agora culpa o não manifestador. Mudam os termos, mas a culpa continua sendo o motor. E enquanto isso, a verdadeira dimensão do espírito, aquela que questiona, que busca, que experimenta o sagrado além de toda a estrutura, é ridicularizada, silenciada ou domesticada. A espiritualidade comprometida com a verdade incomoda o sistema, porque não pode ser monetizada nem medida. Por isso, substitui-se por espiritualidade de consumo, cursos de alta vibração, retiros de fim de semana, experiências imersivas onde se promete iluminação expressa. Tudo funciona como válvula de escape controlada. Libera a pressão emocional apenas o suficiente para evitar o colapso, mas nunca o suficiente para provocar um despertar real. O que o sistema teme não é que o ser humano reze, medite ou contemple. O que teme é que o ser humano descubra que seu valor não depende do rendimento nem do consumo. Teme que lembre que o espírito não é uma ferramenta para ter sucesso, mas a fonte de uma liberdade que não pode ser controlada, medida ou comprada. Porque um ser humano verdadeiramente desperto não se adapta ao sistema, transcende-o. O espírito já não é perseguido por heresia. É paralisado por entretenimento. É neutralizado por likes. É adormecido por discursos de autoajuda. É distraído por promessas de sucesso espiritual empacotadas com desconto. Assim, a alma permanece cativa, não por correntes visíveis, mas por estímulos agradáveis que a mantêm dormindo, enquanto o mundo inteiro torna-se uma grande fábrica de escravos. No coração da modernidade surgiu uma religião silenciosa, sem templos visíveis nem deuses esculpidos, mas mais poderosa que qualquer fé na história, a religião do rendimento. Não tem sacerdotes com túnicas, mas gurus do sucesso com microfones sem fio. Não tem hinos sagrados, mas mantras virais como "se quiseres podes, não há limites, teu potencial é infinito". Cada frase disfarçada de inspiração é na realidade um mandamento. Essa religião não promete vida eterna após a morte, mas reconhecimento imediato enquanto respiras, com a condição de que demonstres uma devoção absoluta à sua única divindade, a produtividade. Aqui não há crentes, há devotos. Milhões de pessoas começam o dia repetindo rituais de rendimento, revisar métricas, planejar objetivos, declarar intenções, registrar hábitos, otimizar rotinas. Cada app de produtividade é um rosário digital onde se reza com gráficos, listas, lembretes. Não se reza ao céu, rende-se culto à eficiência. A espiritualidade do ser humano foi deslocada pela espiritualidade do fazer. Já não importa quem és, mas o que produzes. A alma não é um mistério, é um recurso em exploração constante. Max Weber antecipou esse fenômeno quando falou da jaula de ferro do capitalismo, uma estrutura invisível que encerra o homem no imperativo de trabalhar. Mas o que Weber viu como uma ameaça, hoje tornou-se um dogma inquestionável. O rendimento não se apresenta como pressão, mas como caminho de realização pessoal. A exploração não é percebida como tragédia, mas como vocação. O que antes se chamava sacrifício agora chama-se disciplina. O que antes se chamava servidão agora vende-se como oportunidade. Cada dia, o sujeito do rendimento avalia a si mesmo como um sacerdote que confessa seus pecados de improdutividade. Se não alcançou suas metas, culpa-se.
Se não teve resultados, castiga-se. Se descansou, envergonha-se. O descanso não é descanso, é um ato de traição à religião do sucesso. Essa nova fé não promete céu nem inferno, porque converteu ambos em estados temporais de rendimento. Se produzes, estás abençoado. Se não produzes, estás condenado. E essa religião não precisa perseguir quem a rejeita, porque conseguiu algo muito mais devastador. Converteu quase toda forma de sucesso social, amoroso, econômico, até espiritual, em um derivado do rendimento. O artista já não cria por amor à beleza, mas por métricas de streaming e exposição. O escritor não escreve para revelar a verdade, mas para posicionar-se no mercado editorial. O líder espiritual já não busca despertar consciências, mas construir uma audiência. Tudo é medido, tudo é avaliado, tudo é monetizado. Nada escapa ao dogma do rendimento. Friedrich Nietzsche alertou que, quando Deus morre, não resta o vazio, mas o substitui a idolatria do eu. Mas o eu moderno não é um ser de transcendência, é um projeto de rendimento perpétuo. A religião do rendimento converteu cada indivíduo em seu próprio ídolo e em seu próprio sacrifício. Imola-se diariamente no altar do sucesso, oferecendo seu tempo, sua saúde, sua paz mental, suas relações, sua alma, com a esperança de alcançar uma glória que sempre se desloca para o amanhã. Essa religião tem apenas um mandamento: ser mais, e um pecado mortal: ser suficiente. O rendimento, elevado ao sagrado, tornou-se um novo tipo de Deus. Não tem rosto, não tem forma, não fala, mas exige tudo. Não oferece consolo, apenas pressão. Não entrega sentido, apenas tarefas. Não liberta a alma, a exprime. E o mais inquietante, esse Deus não será destronado por uma revolução visível, porque vive dentro do crente. Não te obriga desde fora, te impulsiona desde dentro. Tu és seu profeta, seu templo e sua vítima. O sistema havia prometido liberdade, sucesso, prosperidade, plenitude, mas o único que deixou foi um deserto interior. Chegados a este ponto, o ser humano moderno já não é um corpo explorado nem uma mente controlada. É um espírito fraturado. O que antes chamávamos alma, esse núcleo invisível de onde brota um sentido, a esperança, a conexão com a existência, foi erodido pela exigência permanente de rendimento. E quando a alma se quebra, não o faz com estrondo, mas em silêncio. Esse silêncio tem um nome universal: ansiedade. A ansiedade não é uma doença individual. É a nova linguagem do mundo. É o corpo gritando que a mente já não pode sustentar, que a vida tornou-se uma corrida infinita rumo a lugar nenhum. A angústia não surge porque o ser humano fracassa, mas porque deixou de saber quem é sem seus feitos. A identidade tornou-se dependente do rendimento, e quando o rendimento não alcança, porque nunca alcança, o eu desmorona. O sistema conseguiu algo que nem os governantes mais tirânicos da história imaginaram: converter o indivíduo em seu próprio inimigo emocional. Byung-Chul Han diagnosticou isso com brutal clareza. O sujeito do rendimento esgota-se em guerra consigo mesmo. Já não há opressores externos, apenas batalhas internas. O indivíduo vive em estado permanente de autoacusação. Não estou fazendo o suficiente, não sou bom o suficiente, não chego a tempo, não rendo ao nível que deveria. A ansiedade é o eco dessa guerra impossível de vencer. E quando a ansiedade já não pode sustentar a carga, aparece a depressão, a renúncia a continuar fingindo que a vida tem sentido se não se está produzindo algo constantemente. O suicídio tornou-se a última expressão do rendimento levado ao extremo. O sujeito já não tira a vida porque odeia o mundo, mas porque foi programado para odiar a si mesmo quando não rende ao nível que o sistema exige. É a consequência final de uma equação mortal. Se teu valor depende de tua produtividade, e já não podes produzir, então tua existência deixa de ter valor. Nunca antes na história houve tantas pessoas com acesso a tudo e ao mesmo tempo tão desconectadas de si mesmas. O vazio existencial é agora uma pandemia silenciosa que se expande em escritórios, lares, universidades e redes sociais. Nietzsche, em sua desesperada observação do niilismo, escreveu que, quando o homem perde sua relação com o sagrado, o mundo deixa de ter sentido. Isso é o que vive hoje a humanidade.
a perda do sagrado, não como dogma, mas como experiência interna do significado. O sagrado não era apenas religião, era a conexão profunda com o mistério da vida. Quando tudo se converte em rendimento e consumo, a vida deixa de ser mistério e torna-se plano de negócios. A existência perde sua música interior, e quando a alma deixa de ouvi-la, começa a apagar-se. Zygmunt Bauman descreveu nossa época como uma era de vidas líquidas, identidades frágeis que se dissolvem ante qualquer pressão. Não há raízes, não há comunidade real, não há silêncio. O ruído externo tornou-se refúgio contra o ruído interno. E, no entanto, o vazio persiste. O sistema oferece mais estímulos para ocultá-lo, mais likes, mais entretenimento, mais espiritualidade de superfície. Tudo com um único objetivo: manter o indivíduo distraído demais para olhar para dentro de si. Porque, se o fizesse, veria a verdade insuportável. Foi separado de sua própria alma. Este não é um colapso pessoal. É o colapso emocional da humanidade inteira. Uma humanidade que foi reduzida a recursos biológicos, cifras de mercado, perfis de rendimento. Uma humanidade que esqueceu como respirar sem culpa, como olhar o céu sem sentir que está perdendo tempo, como existir sem ter que demonstrá-lo. Mas, como todo sistema que se aproxima de seu limite, algo começa a quebrar-se. A ansiedade não é apenas sintoma de mal-estar, é sinal de ruptura. A alma, embora enfraquecida, começa a resistir. Porque há um ponto onde o rendimento deixa de impulsionar e começa a destruir. E nesse ponto, o ser humano enfrenta a decisão mais importante de sua existência: continuar na roda até a sua morte emocional, ou destruir a roda para renascer. O despertar não começa com uma revolução política, nem com um protesto público. Começa no lugar mais silencioso e mais perigoso para o sistema, dentro da alma humana. É aí que a ordem estabelecida não pode enviar policiais nem algoritmos, onde não existem câmeras nem métricas. É aí que, após séculos de obediência e esgotamento, surge a primeira faísca de rebelião, a intuição profunda de que a vida não pode reduzir-se a produzir, consumir e obedecer. Essa intuição não é um pensamento, é um chamado ancestral, quase esquecido, que vibra na memória espiritual da humanidade e sussurra: não nasceste para ser máquina. Michel Foucault disse que onde há poder, há resistência. Mas o que estamos vivendo hoje já não é resistência política ou ideológica, é resistência ontológica. O ser humano começa a questionar não o que o sistema faz, mas o que o sistema lhe fez acreditar que ele mesmo é. Essa é a verdadeira revolução. Quando o indivíduo descobre que seu valor não provém de sua produtividade nem de seu sucesso, mas de sua própria existência. Essa descoberta é mais perigosa para o sistema que qualquer queda de governo ou colapso financeiro, porque destrói as bases emocionais da escravidão moderna. Friedrich Nietzsche chamou a esse processo de transvaloração, a ruptura com os valores herdados do rebanho para criar valores próprios. Não se trata de opor-se ao sistema pela queixa, mas de transcendê-lo a partir da alma. O despertar não é uma fuga do mundo, mas uma nova forma de habitá-lo. O homem que desperta deixa de correr atrás do sucesso fabricado por outros e começa a escutar seu próprio ritmo. Pela primeira vez, o silêncio não lhe produz ansiedade, mas clareza. Descobre que, por trás do ruído do rendimento, escondia-se o medo de olhar o que realmente é. Esse despertar não é cômodo. É doloroso, porque obriga a atravessar todas as camadas de condicionamento acumuladas durante séculos. O medo ao fracasso, a culpa por descansar, a obsessão por ser aceito, o apego à identidade criada pelo sistema. Viktor Frankl, testemunha do horror absoluto nos campos de concentração, descobriu que o homem pode suportar qualquer sofrimento se encontrar um sentido. O problema do mundo moderno não é o sofrimento, é a falta de sentido. E é precisamente o sofrimento emocional atual que está empurrando milhões a buscá-lo. O despertar não se produz em massa, ocorre indivíduo por indivíduo. Mas quando uma alma se liberta, sua presença torna-se um ato subversivo. Porque um ser humano que já não teme o fracasso, que já não mede sua vida em métricas, que já não se compara nem obedece cegamente, torna-se um espelho que revela a escravidão dos demais. Não precisa pregar,
Sua simples existência incomoda o sistema. Esse capítulo da história humana não será contado como uma batalha militar, nem como uma revolta de massas. Será lembrado como o momento em que milhões começaram a retirar-se silenciosamente do culto ao rendimento, a rejeitar o dogma da produtividade, a deixar de sacrificar sua alma pela promessa de sucesso. Não fugirão do mundo, mas da mentira que o governa. Não deixarão de agir, mas agirão a partir de um lugar interior que já não está controlado pelo medo. Porque o despertar não consiste em abandonar a fábrica, mas em deixar de pertencer-lhe internamente. Não consiste em destruir a máquina, mas em lembrar que nunca foste uma engrenagem. O verdadeiro ato revolucionário não é gritar contra o sistema, mas pronunciar uma frase que o sistema não pode processar. Sou livre mesmo que não produza. Sou valioso mesmo que não renda. Sou. Esse sou abre a porta ao fim do rendimento, como identidade, e ao renascimento da alma como centro da existência. E quando essa lembrança acender em pessoas suficientes, o sistema desmoronar-se-á não por ataque externo, mas por implosão espiritual. O sistema chegou ao ponto máximo de sua expansão. Colonizou o tempo, o corpo, a mente e a alma. Converteu a existência humana em uma equação de rendimento, dívida, ansiedade e consumo. Conseguiu o que nenhum império anterior pôde: transformar a escravidão em aspiração e a obediência em identidade. Mas todo império que pretende ocupar o lugar do divino termina enfrentando-se a uma força que não pode controlar: o espírito humano. E quando esse espírito começa a despertar, o sistema começa a colapsar desde dentro. Não colapsa como caem os impérios visíveis, com guerras e explosões. Colapsa como se desmorona uma mentira quando a verdade torna-se consciente. O século XXI será lembrado como o século do grande desmascaramento. A humanidade encontra-se em um limiar crítico. De um lado, ergue-se a distopia digital, vigilância total, crédito social, controle neuroemocional, corpos intervencionados geneticamente para produzir mais, inteligências artificiais que predizem e dirigem condutas. De outro lado, emerge um movimento espiritual silencioso, ainda disperso, ainda sem rosto coletivo, mas carregado de uma força irreprimível, o impulso eterno da alma por lembrar quem é. É o choque final entre a máquina e o espírito, entre o ser humano como recurso do sistema e o ser humano como expressão do infinito. Yuval Noah Harari advertiu que o grande perigo não é que as máquinas tornem-se conscientes, mas que os humanos tornem-se irrelevantes. Mas o que ele não disse é o que os antigos sabiam: a alma não pode ser irrelevante porque é a fonte mesma do sentido. Quando uma sociedade decreta que a alma não tem valor, o que morre não é a alma, é a sociedade. O apocalipse não é o fim do mundo, é a revelação do mundo tal como é. E agora revela-se que o progresso nunca foi progresso, foi escravidão decorada com telas. A queda do sistema não será um evento repentino, será um processo de desmoronamento interior. As pessoas começarão a desconectar-se emocionalmente do mito do rendimento. Deixarão de acreditar que seu valor mede-se em cifras. Já não encontrarão satisfação no consumo. Sentirão que o trabalho já não é seu destino, mas uma atividade entre muitas. E enquanto o sistema tentar intensificar o controle, oferecerá mais estímulos, mais distrações, mais dívidas, mais ansiedade, sem perceber que está acelerando sua própria destruição. Porque cada excesso revela a verdade que antes estava oculta. Nietzsche escreveu que toda época chega à sua culminação, quando sua mentira fundamental torna-se insuportável. E hoje, a mentira da modernidade tornou-se insuportável, a mentira de que o ser humano deve ganhar o direito de existir. Essa mentira cai quando a alma lembra sua dignidade inata. Então começa o verdadeiro apocalipse, não o apocalipse da destruição, mas o apocalipse do despertar. É o momento em que o véu rasga-se, e o mundo deixa de ser visto como uma fábrica, para voltar a ser visto como um mistério. A partir desse instante, o futuro deixa de ser continuidade do passado. Nasce uma nova humanidade. Uma humanidade que não mede sua vida em função do rendimento, mas do sentido, que não busca acumular, mas experimentar, que não vive para produzir, mas para despertar consciência em cada ato. Nessa nova humanidade, a tecnologia não será instrumento de controle, mas extensão do espírito. A economia não estará baseada em escassez artificial,
mas em colaboração consciente. O trabalho já não será obrigação, mas expressão criativa, e a alma deixará de ser prisioneira para voltar a ser origem. O sistema tentará resistir, aumentará a vigilância, digitalizará os corpos, intensificará a dívida social. Haverá colapso econômico, crises geopolíticas, guerras informativas. Tudo parecerá caos. Mas esse caos não será o fim, será o parto. Porque quando morre uma forma de escravidão, o mundo treme. E quando nasce uma forma de liberdade, o universo inteiro respira. Este é o grande momento da história humana. O momento em que o ser humano compreende que a liberdade não pode ser outorgada por nenhum sistema, porque é seu estado natural. Que o espírito não pode ser quantificado por nenhum algoritmo, porque é a fonte de todo significado. E que a alma, após milênios de cativeiro, está despertando não para destruir o mundo, mas para iluminá-lo. O Apocalipse não é o final. É o princípio.